Bom, pessoal, sejamos todos nós bem-vindos, tá? Essa é a sexta aula de mecânica dos sólidos. Hoje nós vamos continuar vendo o sistema de corpos rígidos, mas nós vamos ver mais sistemas, nós vamos ver agora reações, tá? Então, nós já vamos ver equilíbrio estático, né, do ponto de vista das forças aplicadas, do momento, dos momentos de força aplicados também, e aí nós vamos trabalhar esses conceitos que nós vimos na sexta-feira passada, tá? Então, mais uma vez, sejamos todos nós muito bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Para a gente poder, então, vou sair do vídeo, pronto. Agora vocês estão livres de mim e vou compartilhar a tela. Gente, eu preciso demais da conta da participação de vocês, mais do que nunca. Por quê? Porque como nós estamos agora, nós vamos começar a trabalhar, eu estou pensando em lançar já a avaliação, pelo menos uma parte, né? Então é fundamental vocês manifestarem as dúvidas, as considerações que vocês têm, tá? A minha ideia de avaliação vai ser a seguinte: eu vou lançar a primeira parte, bidimensional, e depois eu lanço a tridimensional. Tá bom? Bom, então fiquem à vontade para manifestar, não esqueçam disso. Muito importante, manifestação de vocês. Então vamos lá. Nós vamos começar recuperando alguns conceitos, né, de momentos de força primeiro, né? Então, para a gente recuperar o conceito de momento de força, né, por meio de uma aplicação, veja que aqui ele pede para determinar a posição de B para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que existe um objeto aqui qualquer, ou uma força exercida de 500 newton, né? 500 newton que equivale mais ou menos a 50 quilogramas força, né? Essa força de 500 newton equivale a 50 quilogramas força. A massa ou 500 newton é o peso de uma criança aí de 7, 8 anos, né? E essa força é aplicada a 1,5 metro da linha que passa pela origem aqui, pelo centro. Tá? Então nós queremos aplicar uma força aqui no ponto B de 250 newton. Mas em qual posição nós precisamos aplicar essa força para que o sistema continue em equilíbrio? Porque se eu aplicar muito perto da origem, eu vou ter um efeito. Se eu aplicar muito longe da origem, eu vou ter outro efeito. Então a ideia aqui com esse exercício simples do ponto de vista da matemática, né, da aplicação da matemática, mas do ponto de vista dos conceitos, a gente vai trabalhar o momento de força, tá? Então, veja que aqui nós já podemos começar a elaborar um pouquinho, porque nós vamos trabalhar por meio do momento de força, tá? Então, qual que é a ideia? É determinar o momento da força, no caso aqui específico, né, é o momento da força aplicada no ponto B, tá? Que ele quer. Por quê? Porque ele não conhece a distância. Se nós não conhecemos a distância entre o ponto B e a linha que passa pela origem do sistema de referência, então é isso que nós queremos calcular, tendo aplicado 250 newton. Deixa eu mostrar aqui para vocês que esse exercício está resolvido aqui, tá? Ele está resolvido, mas eu vou resolver passo a passo com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, manifestem, tá? Bom, então, recuperando aqui, nós temos que a somatória dos momentos com relação à origem tem que ser zero.
Porém, a somatória dos momentos com relação à origem vai ser o momento com relação à origem devido à força A, mais o momento com relação à origem, mais da força aplicada no ponto B, que também nós podemos chamar de torque, tá, gente? E isso tem que ser zero. Bom, então, vamos calcular, eu vou calcular passo a passo, tá? Mas se tiver muito lento, vocês me avisem que eu ando mais rápido. E se tiver muito rápido, vocês me avisem que eu vou um pouco mais lento. Ok? Veja que na figura nós separamos em duas partes. A parte da força aplicada em A, e aqui a origem, né? Nós separamos em torno da origem, da linha que passa pela origem, então nós separamos a parte A e a parte B. Então, eu vou calcular o momento com relação à origem da força A. Então vai ser a distância do ponto da origem até o ponto de aplicação da força A, produto vetorial, a força A. A distância entre a origem e o ponto de referência, nós podemos definir primeiro como sendo x e y. Então, nós que definimos, o exercício não definiu, então nós definimos. Dessa forma, nós podemos dizer que a distância entre a origem e o ponto de aplicação do ponto da força A vai ser menos 1,5 i, que é na direção x. E a força aplicada, ela é menos 500 na direção j, Newton. Então, veja que a forma que nós representamos os elementos que nós precisamos para determinar o momento da força A. Então, o momento da força A, ele vai ser menos 1,5 i, produto vetorial, menos 500 j. Tá? Então, isso aqui vai ser menos com menos mais, né? 1,5 vezes 500, que vai dar 750, e vai nos restar I, produto vetorial J. I com J é K. Newton vezes metro. Esse é o momento da força A. Tá? Então, algumas coisas que a gente não pode esquecer jamais. Se aqui nós fizermos uma representação vetorial, então você tem que fazer uma representação vetorial no outro termo também, porque você está trabalhando com igualdade. Eu não posso ter um vetor igual a um escalar, eu não posso ter um escalar igual a um vetor. Tá? Então, cuidado com essas notações. A outra coisa, a unidade tem que ser coerente com as unidades de medida que a gente está usando. Se nós estamos usando metro e newton, então nós temos que usar newton e metro, ou transformar as unidades, mas precisamos ser coerentes com a notação. Tá? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, newton vezes centímetros, não faz sentido. Ou newton por metro, também não faz sentido, tá? Porque as unidades que nós temos aqui são metro e newton. Então, com isso, nós temos newton vezes metro. Bom? Gente, alguma pergunta nessa primeira parte aí? No cálculo do momento de A?
Tranquilo? Deixa esse aí. Bom, então vamos para outra página agora e aí a gente vai... Vou puxar esse cara aqui, né, essa figura, para a gente poder trabalhar com ela aqui também. Agora nós vamos trabalhar o momento da força B. Então, o momento da força B com relação à origem vai ser a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força B, produto vetorial a força B. Nesse caso, a distância vai ser x na direção y. E observa que eu não coloquei as unidades. Por quê? Porque eu tenho x, eu não sei qual o valor de x é a unidade, eu não pus ainda. Então eu não vou colocar metros, só quando eu substituir o valor. E a força B vai ser dos menos 250 J, porque é em Y, Newton, tá? Porém aqui nós podemos fazer o seguinte também, aplicar a regra da mão direita. Qual que é a regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte, você tem dois vetores, o vetor R e o vetor F. Então se nós temos os dois vetores, então nós podemos ter aqui o vetor R e o vetor F. Então, esse aqui é o vetor F e esse aqui o vetor R, tá? Então, é R produto vetorial F. Então, você gira a mão direita, né, no sentido de F. Quando você fizer isso, né, o dedão vai... Eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Eu vou mostrar já já. O dedão vai apontar para baixo. Tá? Então, nós temos aqui que esse é o resultado de R produto vetorial F. Tá? Então, veja, vamos observar. Vamos observar isso aí, tá? Deixa eu aparecer ali. Vocês estão me vendo aí? Opa, peraí. Cadê? Vocês estão me vendo, gente? Tá. Então, olha só. A minha palma, eu vou colocar minha palma da mão em R, tá? Então, quando colocarmos em R, eu vou puxar ela até F e o dedão vai apontar para baixo. Então, isso significa, a regra da mão direita é essa. Você vai de R para F e o dedão aponta para baixo. Então, o R produto vetorial F, ele vai ficar para baixo nesse caso. Essa é a regra da mão direita. Como o Y é para cima, então o Y é para cima e o R produto vetorial F é para baixo, então nós vamos ter, nesse caso do que nós representamos aqui na figura, tá? Nessa figurinha aqui. No caso da barra, tá? Olha a barra aqui agora, gente. Olha a barra aqui. Então, se você tem a barra e você tem o R tá ali onde eu coloquei, tá? Esse aqui é o R. E tem o F, que tá aquela seta vermelha lá que está representada para baixo. Então, como que a gente faz? A gente espalma a mão no R, tá? E leva para F. Então, o dedão vai apontar para dentro, tá? da barra, para o lado de dentro da barra, né? Então, essa é a regra da mão direita, tá? Bom, então
O pessoal que vai assistir gravado aí não vai ver, né? Porque eu não apareci lá no vídeo lá, mas tá bom. Vamos lá. Então, você pode usar também a regra da mão direita. Ou você pode também usar a regra... Deixa eu puxar essa representação. Opa! Deixa eu puxar essa representação para cá. Eu não sei porque que ele pega toda a representação. Aqui. Oh, pera aí. Quer saber? Deixa ele aí. Ai, ai. Vamos lá. Eu vou representar... vou fazer pelo determinante. Então eu vou colocar I, J e K. R, primeiro vem R, então eu vou colocar X em I, porque o R ele só tem componente na direção X. Então vai ser X, 0 em J, 0 em K. O F só tem representação em Y, então vai ser menos 250 e 0, tá? Então, essa é a representação do determinante. Deixa eu puxar ele para cá. Ok? Bom, então vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, calculando determinante, nós vamos ter 0, 0, 0 em K. Aqui, 0. 0. Em K, nós vamos ter menos 250 x na direção K, calculando o determinante. Portanto, o momento da força B com relação à origem vai ser menos 250x na direção K. Isso que nós fizemos foi representar o resultado do determinante. Tá? Então, com isso, nós temos o valor do momento. Mas nós não conhecemos x, por isso que nós não colocamos as unidades. Tá? Então, agora eu tenho o resultado do momento da força B. Vou buscar o resultado do momento da força A. Lembrando que nós queremos a somatória dos momentos com relação à origem, e isso aqui vai ter que ser 0. Então, nós vamos ter 750 mais menos 250x. Ambos estão na direção K, e isso aqui vai ser 0. Logo, a posição que você deve aplicar 250 Newton vai ser a posição x igual a 3 metros. Tá? A ideia aqui era, além da gente trabalhar o regime de equilíbrio estático, também retornar ao conceito de torque ou de momento de força. Gente, essa aplicação, como é que tá? Alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Algum comentário? Vitor, faz o seguinte então, usa a regra do determinante ou a regra do produto vetorial direto, pela distributiva. O momento da força A nós fizemos pelo produto direto, né? Pelo produto vetorial que a gente faz pela distributiva. E o momento da força B a gente fez pelo determinante. Usa um dos dois, Vitor.
tá? Não precisa usar a regra da mão direita, não. Deixa para usar isso, né, depois, quando você já tiver traquejo na regra da mão direita. Você não precisa usar ela, não. Ela facilita muito, mas você não precisa usar. Pegando a equação com RB sendo incógnita. Sim, mas você usou também o momento da força A, né? Então, sim, pode sim. Isso, pode sim, Sérgio. Tudo bem. Né? O Sérgio perguntou se ele pode usar o momento da força B com RB sendo incógnita e colocando na equação de somatória. Sim, pode sim, tranquilo. Tá? Aqui nós já vamos começar a ver os casos de reação. Tá? Até então a gente não viu. Até agora a gente viu os casos de aplicação de força, de equilíbrio. Agora nós já vamos começar a ver casos de reações. Tá? Esse cálculo também, ele está todo aqui calculado, já está todo feito aqui para vocês. Nós calculamos, determinamos as reações, né, nos pontos que a gente deve considerar reação. Tá? Eu vou criar uma página aqui também para a gente poder trabalhar esse exercício aqui. Esse daqui essa figura foi criada para um livro, né, da editora Thomson Learning, né, que é o livro do Hibbeler, de mecânica dos sólidos, tá? De equilíbrio estático. Então, veja que aqui nós vamos representar a figura novamente, vamos colocar a figura aqui. Tá? E observem, o que nós vamos observar nessa figura é o seguinte: já foram fornecidas para nós as forças, cuidado com as unidades, hein? Veja que está em kilonewton. E as unidades de distância estão em metros. Existem dois pontos de contato, um contato em A e um contato em B. Nós queremos as reações nos contatos. Então, se nós queremos as reações nos contatos, então vamos determinar a força de reação, tá? Justamente nos contatos. Opa! Ok? Então, essa daqui é a reação no contato em A. E nós temos também a reação no contato. Opa! Ficou torto. Em B. Tá? Então, essas são as reações. Repara que eu não estou representando vetorialmente. Por quê? Porque as forças estão todas em Y. Então, o que nós temos aqui é X e Y. E nós queremos saber quais são as reações. Então, nós sabemos que uma das condições para que seja o equilíbrio estático é que a somatória das forças seja zero. E a outra condição, isso para corpos rígidos, tá? É que a somatória dos momentos também seja zero. Então nós temos essas duas condições para o equilíbrio estático. Tá? Então, para que haja equilíbrio estático, deixa eu escrever tudo aqui, depois eu vou equilíbrio estático. Então, para que haja o equilíbrio estático, eu preciso ter essas duas condições válidas. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é... Opa, ele salva bem na hora aqui. Então, é a somatória das forças igual a zero. Como todas as forças estão em Y, eu não vou me preocupar com o vetor.
Então eu vou simplesmente escrever RA mais RB, e as duas eu coloquei positivas porque elas estão para cima e o Y para cima. Aí vocês podem falar o seguinte, mas professor, quem colocou essas forças para cima e por que elas são para cima? É uma escolha nossa. Nós é que escolhemos elas para baixo ou para cima. Tá? Então nós quisemos escolher para cima. Escolhemos para cima. Professor, eu poderia escolher para baixo? Vamos supor que você não saiba que a reação é do objeto, do contato, né, com a barra. Se você não sabe que é do objeto para a barra, ou seja, é na direção, no sentido de y positivo, e você vai e coloca para baixo, não tem problema, o resultado vai ser negativo. Então, se RB, por exemplo, der negativa, é porque a nossa hipótese está equivocada, então RB é para baixo. Isso não vai acontecer, porque as reações são para cima nesse caso, tá? Mas é só para a gente poder ter essa atenção. Então, vai ficar RA mais RB, e as outras forças, elas são negativas, porque elas são no sentido negativo, são contrário a Y, tá? Então, nós vamos ter a primeira equação, RA mais RB igual a 13. Essa é a equação número 1, tá? Esse 13 foi fortuito, viu? Tem gente que mas pôs 13 de propósito. Não, esse exercício aqui não é meu, não, gente. Esse exercício aqui é do Hibbeler. Tá? Então não tem nada a ver esse negócio. Mas vamos lá. Sei lá, né? Vai que alguém que está assistindo aula gravar, o professor colocou 13 de propósito, não sei o quê. Não, gente, não foi não. É o exercício do Hibbeler, não é meu. Se quiser questionar, questiona ele. Não eu. Mas vamos lá. Mas se você quiser me questionar também, não tem problema não. Pode questionar. Bom, vamos lá. Então, observa que o RA, nós temos duas incógnitas. O RA e o RB. Então, duas incógnitas, eu não consigo resolver esse problema. Então, eu vou partir para a próxima. Eu vou partir para a somatória. Opa, errei aqui. Eu vou partir para a somatória dos momentos, tá? E vai ser igual a zero. Mas agora eu preciso escolher uma origem. Eu não tenho uma origem fixada. Então, nós vamos escolher uma origem. Bom, eu posso escolher uma origem aonde eu quiser. Então, eu vou escolher a origem aqui no ponto A. Tá certo? Então, nós escolhemos a origem no ponto A. Então, a nossa origem vai ser no ponto A. E com isso, eu vou calcular todos os momentos com relação ao ponto A. Então, nós vamos ter a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força A, produto vetorial RA, mais a distância até o ponto de aplicação da força de 3 kN, produto vetorial a força de 3 kN, mais a distância até o ponto de aplicação da força de 10 kN, produto vetorial a força de 10 kN, mais a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força em B, produto vetorial RB. E aqui igual a zero. Tudo bem? Vamos lá. A distância entre a origem e o ponto de aplicação da força A é zero. Então, o momento de RA com relação ao ponto A é zero. Então, não vou nem me preocupar com ela, não. Então, essa primeira aqui, nós já sabemos que é zero, por conta desse resultado aqui, tá? A distância até a força de 3 kN é 0,9
I, porque é na direção X, metros. A distância até a força de 10 kN vai ser 3,3 I. E a distância até B vai ser 3,9. 3,9 metros. Então veja que com isso nós temos todas as distâncias. Então nós podemos calcular agora. Então vai ficar 0. Tá muito devagar, gente? Eu estou muito devagar. Vocês querem que vá um pouco mais rápido? Vai falando aí, tá? Tá bom assim? Então vamos lá. Então vai ser R3, que é 0,9 I, produto vetorial, a força em 3, que é menos 3 na direção J, mais 3,3 I, produto vetorial, menos 10 J, mais a 3,9 e produto vetorial RB na direção J. E ela é positiva porque foi como nós colocamos. O Vitor perguntou se sempre tem que colocar como a origem nos pontos que tem do exercício. Não, você que escolhe qualquer ponto. Vamos supor que você quisesse escolher esse ponto aqui como sendo a origem. Você pode escolher aquele ponto lá. Você pode escolher qualquer ponto como sendo a origem do sistema de referências. Tá? Você que escolhe. A escolha é livre. Você podia escolher, por exemplo... Por que nós escolhemos o ponto A? Porque escolhendo no ponto A, a gente já elimina o momento da força em A e só resta uma incógnita. Se nós tivéssemos escolhido, por exemplo, esse ponto aqui, o ponto de aplicação da força de 3 kN, nós teríamos uma equação com duas incógnitas. Tá? E não há necessidade, né? Se a gente pode escolher um ponto de referência ou em A ou em B, a gente já elimina uma das incógnitas. Tá certo? Então, nós vamos ter 2,7 K e com menos, né? Aqui vai ser menos 33 K mais 3,9 RBK. Veja que todos deram em K, tá certo? Então, com isso, nós já podemos, já podemos determinar o RB, porque nós vamos ter menos 35,7 mais 3,9 RB é igual a zero, porque todos eles são em K. Então, essa daqui é a segunda equação. Então, com isso, nós podemos pegar essa equação, tá? Vou colocá-la aqui e vou buscar a primeira equação. Cadê a primeira equação? Já estava aqui, né? Aqui, a primeira equação. Então, a primeira equação, a gente tinha duas incógnitas, RA e RB, e a segunda equação só tem uma incógnita. Então, veja que nós temos um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são RA e RB. Tendo duas incógnitas, RA e RB, basta resolver agora esse sistema de equações. A 2 já tá resolvida, né, praticamente, né? Porque só tem RB como incógnita. Então basta isolar RB, tá? E nós vamos ter 35,7 dividido por 3,9, que vai ser 9,16.
eu aconselho vocês a usarem no mínimo 2 casas decimais, tá? Pequenas diferenças no valor podem ser, podem ser, assim, podem comprometer o cálculo. Nesse caso aqui não vai comprometer não, mas pode comprometer em outros cálculos. Então eu já costumo usar 2 casas decimais. Quando for para usar mais casas decimais, eu aviso vocês, tá? Aqui tem que tomar muito cuidado, porque a unidade não é Newton, a unidade é quilonewton. Então eu vou colocar em verde aqui para chamar atenção mesmo, para deixar em destaque para vocês. Porque isso aqui é muito comum a gente errar. Porque uma vez que a gente está acostumado, né, a usar Newton, aí quando chega aqui, aparece quilonewton. Aí você fala, puxa vida, e agora, né? Não tem problema, basta você ter atenção para determinar de uma forma coerente, né? Bom, agora nós vamos para a primeira equação. Então, vamos para a equação 1. Agora nós vamos substituir o valor de RB, né? Então vai ficar RA igual a 13 menos RB. Tá? Então nós vamos ter RA vai ser igual a 13 menos o 9,16. Tá? E vai ser 3,85 quilonewton. Ah, professor, esse K seu é muito esquisito. Faça o K do seu jeito. Né? Eu preciso fazer desse jeito para eu poder... minha letra, né? Mas você... Ah, professor, meu K maiúsculo é assim, meu K minúsculo é assim. Beleza, faça. O importante é você colocar, mas nunca se esqueça que o K de quilo é minúsculo e não maiúsculo, tá? Então, com isso, gente, a gente termina esse exercício aqui da barra. Então, nós determinamos as reações nos apoios. Tá? E veja que o RA é menor, é 3 vezes praticamente, 2 vezes e meia menor, né, um pouquinho mais, do que o RB. Né, o RA. E veja que a força aplicada aqui é menor do que essa força aqui. Mas lembra que isso não basta. É muito importante também a gente olhar não só as forças que estão aqui, mas também as distâncias. Porque às vezes o que acontece? Nós temos aqui, eu poderia ter uma distância aqui bem menor. Se essa distância fosse bem menor, poderia compensar, aliás, bem maior, né? Uma distância bem maior poderia compensar essa força aplicada. E aí o que ia acontecer? Eu teria um momento de força muito maior e a reação seria maior. Vocês querem fazer o teste? Faça o teste depois. Aumenta esse valor para 2 metros. Ponha essa força de 3 kN, põe ela aplicada em 2 metros e vejam a diferença nos resultados. Tá certo? Ó, aqui, por exemplo, deu uma pequena diferença na minha conta. Ó, 15 e aqui 16. Mas a diferença foi pequena. Então vamos supor que você está lá fazendo sua prova, aí chega lá, tem um resultado assim, por exemplo. O professor coloca lá, né? Letra A, né? A força tal é igual a 9,17. No seu cálculo, você obteve 9,21. Tá próximo. Pode marcar essa daqui, tá? Então, normalmente eu vou apresentar para vocês dois, três valores de força, que é para você não ficar em uma só, porque isso pode gerar dúvida, né, no resultado. Tá? Alguma pergunta nesse exercício, gente? Perguntas? Considerações? Fácil, médio ou difícil?
para vocês? Foi fácil, médio ou difícil? Ok. Isso, Vitor, tem que tomar cuidado. Exatamente. Bom, vamos continuar então. Esse exercício aqui é bem legalzinho também, tá? É uma estrutura, né? A gente está considerando ela como sendo uma estrutura rígida. Ele está resolvido também, tá? Ele está todinho resolvido aqui para vocês, tem todas as reações, tá? Opa, tá todo resolvido. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Essa aqui também é da editora Thomson Learning, tá? Deixa eu copiar ela, trazer para cá, mas eu não vou resolver esse aqui integralmente com vocês, não. Esse aqui eu só vou mostrar para vocês o caminho e a gente vai para o próximo, que é mais complicado um pouquinho. Esse aqui é muito parecido com o que a gente fez agora. Não vai ter segredo, não. Tá? Eu vou colocar o sistema de referência novamente no ponto A. Ah, poderia colocar no ponto B? Poderia. Tá? Então tá aqui, ó. Ponto A. Então, tá aqui, certo? Deixa eu mostrar. Ok? Então vamos lá. Aqui é X e aqui é Y, tá bom? Agora nós vamos colocar as forças aplicadas. Veja que a cara do A, o A, ele é um triângulo. É diferente de B. B é uma bolinha. Essa bolinha significa que não tem forças em quaisquer das direções. Não tem forças de resistência. Só vai ter na direção Y. Então, quando tem a bolinha, igual no exercício passado, quer ver? Repara para você ver. Deixa eu trazer aqui a figura maior. Observe, aqui é uma bolinha e aqui é uma bolinha. Significa que essa barra ela não tem resistência na direção horizontal, no plano. Na verdade, no plano ela não tem resistência. Então ela pode se locomover livremente na horizontal. Por que que ela não vai se mover? Se você colocar ela aqui, ela vai ficar. Por quê? Porque as forças são na vertical. Não há forças na horizontal, nem componentes verticais. Então, com isso, ela tem liberdade para poder se locomover na horizontal. Então, não tem forças de resistência. Não tendo forças de resistência na horizontal, não vai ter reações na horizontal. Nesse caso aqui, o B, veja que o A é um triângulo e o B é uma bolinha. Então, o B, como no exercício anterior, a força só tem força na vertical. Então, a reação em B, ela é na vertical, tá? Porém, o ponto A, como ele é um triângulo, ele vai ter uma força em Y, mas ele também vai ter uma força em X. Aí você fala, ah, professor, mas para que lado que eu ponho? Você escolhe se você quer que seja X positivo ou X negativo, mas você que escolhe. Então veja que esse triângulo, ele exige que você coloque a força, uma reação em X também. Não só em Y, mas em X também, tá? Então, o que isso significa? Significa que você pode ter uma reação em X. Se não tiver forças na direção X ou componentes de força na direção X, a reação vai ser zero. Não tem problema nenhum. Mas se tiver forças na direção X ou componentes de força na direção X, vai ter uma reação. Nesse caso tem. Olha a força de 2.000 Newton. Ela está na direção X e
e está em x positivo, tá? No sentido de x positivo. É a única força que a gente tem na direção x aplicada a essa estrutura. Me fala uma coisa, sabendo que essa força de 2.000 newton é para a direita, qual é o sentido da componente x da reação em A? É positiva ou negativa? O sentido é positivo ou negativo da componente da reação no ponto A? O que vocês acham? É afirmação ou é pergunta, Vitor? Pode afirmar, Vitor, é negativa, tá? Isso, maravilha. Pode afirmar, tá certo? Pode afirmar por quê? Porque essa aqui é positiva, então qual é a tendência dessa estrutura? Vir para a direita. Então gera uma reação para a esquerda. Essa reação para a esquerda é porque você está tentando empurrar essa estrutura para a direita. Como você está tentando empurrar essa estrutura para a direita, vai gerar uma reação para a esquerda. Ah, então eu tenho que mudar aqui? Não, você pode deixar. Vamos supor que a gente não saiba. Vou deixar como está e o cálculo vai nos fornecer o resultado. O cálculo que vai nos fornecer isso. Então vamos lá. Então nós temos as condições de equilíbrio estático. Somatória das forças, somatória dos momentos, igual a zero. Tá? Então, podemos começar por qualquer uma delas. Ah, posso começar pela somatória das forças? Igual a zero? Sim. Lembrem-se que somatória das forças igual a zero, agora nós temos forças em x e em y. No exercício anterior, a gente só tinha em y. Tá? Então vai ser 2.000 newton mais RAX e não tem mais nenhuma força na direção x. Então aqui vai ser zero. E em y? Vai ser RAY mais RB. Veja que nós não colocamos B como positivo ou negativa, tá? Perdão. Nós não colocamos RB como sendo X ou Y, porque só tem Y. Então eu vou deixar RB para não ficar sobrecarregando a notação, tá? Menos 4.000 newton igual a zero, que é a única força que a gente tem. Minha voz está travando, gente? Normal. Ok, então... Tá, eu vou continuar, Murilo, aí vai tentando configurar aí para ver por que está travando. Tá? Bom, então aqui nós temos essas equações, tá? Para a somatória das forças igual a zero. Então nós podemos chamar uma delas de equação 1 e a outra de equação 2. A equação 1 já nos fornece o resultado, porque na equação 1 nós temos que RAX é igual a menos 2.000 newton. E conforme nós tínhamos conversado, ela é negativa, tá? Por que ela é negativa? A força é negativa? Ela é negativa diante da nossa escolha. A nossa hipótese é que ela fosse no sentido de x positivo. Porém, ela não pode ser no sentido positivo, porque ela precisa equilibrar a força de 2.000 newton, que é para a direita. Então ela tem que ser para a esquerda, tá? Então isso aqui corrige a nossa hipótese. Está dizendo que o menos não é porque ela é negativa, o menos é porque está corrigindo a nossa hipótese. Tá? Mas ela não deixa de ser negativa. Lembrando que a escolha nossa foi x positivo para a direita. Certo? E a outra equação que nós temos aqui nós temos a equação 2 e nós vamos ter
RAY mais RB igual a 4.000. Essa equação aqui nós não sabemos, não podemos resolver porque nós temos duas incógnitas. Então a gente tem que fazer a gente tem que resolver, né, o problema ainda de acordo com usando a somatória dos momentos, tá? Vou copiar aqui, vamos lá, Ctrl V. Tá? Então, nós escolhemos o ponto A como sendo a origem do sistema de referência. Se nós escolhemos o ponto A, então agora nós vamos calcular Nós vamos calcular agora a somatória dos momentos. Deixa eu colocar ele para trás de novo. Pronto. Ixi, ficou ruim, né? Bom, vamos ver. Então nós temos aqui a distância até a força de 2.000 newton. Vou colocar aqui distância 2, tá? Essa é a nossa notação. Tem a força de 4.000 newton, que nós vamos chamar de R4. E tem a distância da origem até a força B, que nós vamos chamar de RB, tá? Aqui eu vou falar outra coisa para vocês, uma dica para vocês, tá? Deixa eu só copiar, colar, ok. Ok, deixa eu... Esse aqui, o RB, tudo bem, deixa o RB. O RA, eu posso colocar o RA, deixa eu apagar ele, que eu acho melhor apagar do que... Eu vou traçar aqui a linha de ação das forças de 2.000 newton e de 4.000 newton. A distância eu posso usar, não a distância do ponto de origem que nós escolhemos até a força, mas até a linha de ação. Então, eu posso fazer isso aqui. Chamar essa daqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Já. R2 e essa daqui de R4, tá? Então, para vocês repararem nas diferenças das nossas escolhas. Essas são as diferenças nas nossas escolhas, tá, gente? Então, vamos comparar agora aqui, porque é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vou fazer com uma delas que é a mais evidente. Vou fazer a do R4, tá? Então vamos lá. O momento da força de 4 newton, de 4 kN, 4.000 newton, com relação à origem é R4, produto vetorial, a força F4, tá? Então acompanhe aqui agora. O momento, então, vai ser... Deixa eu apagar isso aqui, tá? Vou representar assim. R4, ele tem uma componente X, então ele tem uma componente aqui que é componente X, e ele tem uma componente Y. Essa aqui é R4X, e essa aqui é R4Y.
y. De tal forma que nós podemos escrever R4 como sendo R4x na direção y mais R4y na direção j. Então, o R4 ele vai ser R4x é 7 metros. Então, nós vamos colocar 7. E R4y é 8 metros. Então, vai ser 8j. Então, essa é a posição, é a distância, melhor dizendo, entre a origem e o ponto de aplicação da força de 4.000 N. E a força F4 é igual a menos 4.000 N na direção J. Então, agora, fazendo o cálculo, nós vamos ter 7i mais 8j, produto vetorial menos 4.000j. Então, nós vamos ter M4 vai ser menos 28.000 e produto vetorial J mais, menos, menos 56.000, eu fiz 7 vezes 4.000 e agora eu fiz 7 vezes, deixa eu corrigir aqui, 32.000 J, produto vetorial J. Tá? Então, com isso, nós temos que o resultado vai ser menos 28.000 na direção K, Newton, vezes metro. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, J com J, é zero. Ou seja, se nós olharmos esse resultado, nós vamos ver que quem é J com J? Da onde vem? Vem justamente da distância na vertical com a força que também está na vertical. Então, isso significa que R4y na direção J, produto vetorial é 4.000 na direção J, que é menos, Pode ser menos ou mais, tanto faz. O importante é que é J com J. Esse momento é zero. Tá? É isso que a gente quer dizer. Então, você pode tomar diretamente R4 como sendo na direção X. Por quê? Porque a força de 4 N está na direção Y. Então, só vai sobrar para você o J com Y, que é esse resultado aqui. Professor, estou na dúvida, o que eu faço? Faça a conta usando esse caso aqui primeiro, que é a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força. Mas se você já reparou que o J com J vai dar zero, então use somente essa distância aqui. Porque às vezes essa outra distância não é dada. Se ela não for fornecida, você não tem como calcular. Por exemplo, nesse caso aqui dessa estrutura, para a força de 4.000 N, essa altura dessa estrutura poderia ser muito maior ou muito menor. A altura não ia ter relevância, tá? Ela vai ter relevância por conta do 2.000 N aqui, certo? Bom, isso nós só fizemos para essa força, Agora você tem que fazer para essa de 2.000 N, você vai ver também que nesse caso aqui, veja que ela tem uma pequena distância, uma pequena componente em X. Essa pequena componente em X também vai gerar um momento de força zero, porque a linha de ação da força de 2.000 N é em X também. Se a linha de ação da força de 2.000 N é em X, então a componente da distância na direção X
vai, com o produto vetorial entre a distância, a componente da distância na direção x e a força aplicada na direção x, vai ser zero. Tá? Mas façam o cálculo para vocês sentirem como que é isso, tá? Lembrando que tem aqui todo o cálculo resolvido para vocês, tudo certinho e tal, mostrando tudo isso, tá? Só que aqui nesse caso aqui, eu não mostrei as distâncias. As distâncias, mas eu coloquei aqui, ó. Tá vendo que a distância entre nós usamos a distância entre a origem, que é o ponto A, e o ponto de aplicação da força de 4.000 Newton. Então eu usei 7 na direção X mais 8 na direção J, para mostrar para vocês. Mas a de 2.000 não. Eu não considerei a componente na direção X. Só considerei a componente na direção Y. Tá bom? Então façam ele e vocês vão chegar nesses resultados aqui. Se não chegar, alguma coisa tá errada. Ou eu errei, claro. Pessoal, perguntas? Nenhuma consideração? Vocês estão me ouvindo? Estão por aí ainda? Ou foram almoçar? Ah, então beleza. Estão por aí, né? Tá certo. Esse exercício, gente... Ah, beleza, Sérgio. Isso aí. Stefferson, Vitor, tá todo mundo aí, né? Quem mais tá aqui? Fernanda, Guilherme, Jadson, Marcelo, Matheus, Murilo, Ronald. Beleza. Não tô fazendo chamada não, viu, gente? Não tem chamada não. Eu não faço nem no presencial, cara, imagina. Ixi, tá gravado, né? Oh, meu Deus. Ai, ai. Não faço mesmo, cara. Esqueço. Bom, agora, esse aqui eu esqueci de colocar, mas é também do Hibbeler, tá? Essa figura é do Hibbeler, certo? Determine as reações em R1, R2 e R3. R1, R1, R2 e R3, que são as rodas, né, os pneus do avião. Ele não é um avião simétrico, ele tem mais força aplicada aqui nessa asa, né, na asa direita, do que na asa esquerda. Né? Combustível, sei lá, alguma coisa que faz com que desequilibre. E o ponto de aplicação da força de 10.000 Newton também é diferente do ponto de aplicação da força de 5.000 Newton. Aqui é um exercício tridimensional. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso aí. Veja que aqui nós temos a direção X, sentido para o bico do avião, direção Z, né, cujo sentido é para cima, tá, na vertical, e a direção Y. Então é isso que nós temos. Bom, esse exercício aqui, o que é importante? A gente tem muita atenção na posição de aplicações das forças. Porém, veja só, eu fiz esse raciocínio com vocês sobre a distância entre a origem e a aplicação das forças, e aqui nós vamos usar. Por quê? Porque ele não deu distâncias verticais. Por que ele não deu distâncias verticais? Porque todas as forças atuando são na vertical. Se todas as forças são na vertical, então as componentes verticais da distância não importam. Não importam porque não vão gerar momento de força. Então observem o seguinte, a força F1, que nós chamamos essa de 10.000 Newton, vamos observar em X, onde que está F1? Está aqui. Qual que é a posição? Se X é positiva, se X é o eixo positivo, do lado do bico do avião e a força F1 está atrás, então ela está em menos 3 na direção X. Menos 3 na direção X.
E na direção y, F1 está aqui, ó, menos 20. Então a posição da aplicação da força F1 é menos 3, menos 20. Da força F2. F2 é essa força de 40.000 newton. Ela está aplicada bem no centro aqui de X com Z. E bem no centro de Y com Z. Então ela está em 0, 0. Veja que nós não colocamos a posição vertical, que é a Z. Só colocamos as posições X e Y, porque são as que importam para a gente determinar o momento de força. A força F3, tá? Ela está em menos 3 na direção X e 15 na direção Y. E agora nós vamos para as reações. R1 está em 17 na direção X e 0 na direção Y. R2 está na posição menos 3,5 na direção X e na direção Y menos 12. E R3 está em menos 3,5 na direção X e 12 na direção Y. Uma vez que nós temos essas posições, nós também temos as distâncias entre a origem e o ponto de aplicação de todas as forças. Então agora a gente pode começar o cálculo. Equilíbrio, somatório das forças igual a 0, R1 mais R2 mais R3, menos F1 menos F2 menos F3, igual a 0. Pronto, temos a primeira equação. Segunda consideração que nós temos. Deixa eu puxar um pouquinho para cima, que está muito embaixo. Cálculo dos momentos. Então veja que aqui a gente vem fazendo o cálculo do momento, tá? O momento da força de o momento da força de 10.000 newton com olha a posição menos 3 menos 20, menos 3 menos 20, que é a posição da aplicação da força F1, tá? Com relação à origem do sistema de referências. Então tá aqui ela, a distância e a força aplicada, menos 10.000 na direção Z, sentido negativo, porque está para baixo e Z está para cima. A força de 5.000 newton, a reação R1, reação R2 e a reação R3. E as respectivas distâncias. Com isso, nós encontramos essas duas equações. Então nós temos 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas nossas são R1, R2 e R3. Estão acompanhando até aqui, gente? Alguma dúvida? Pode falar. Tá. Então, agora vem o cálculo. Veja que o que acontece aqui. Nós temos um sistema de equações. Esse sistema de equações, tá? Ele tem 3 equações, porque nós temos 3 incógnitas. Então ele é um problema que tem uma única solução. E é essa solução que nós queremos. Bom, aqui existem muitos métodos para determinar R1, R2 e R3. Professor, eu gosto de fazer pelo método da substituição. Gente, vocês estão em cursos de engenharia que trabalham muito mesmo, mas muito mesmo, com a parte da computação. Tá? Seja engenharia da computação, seja engenharia de controle e automação. Tá? Então vocês trabalham muito com a parte de computação. Então, minha sugestão é para que vocês usem esse método, que é o método do escalonamento. Por quê? Se vocês aprenderem esse método, ele é muito mais simples para vocês trabalharem em programação, por exemplo. Se vocês olharem os programas que precisam resolver equações desse tipo, eles trabalham com escalonamentos.
Então aqui eu fiz todo o processo de escalonamento para vocês, mas é importante que vocês façam. Inclusive eu expliquei. Isso é uma outra coisa que vocês precisam fazer sempre, né? Vocês já aprenderam isso, mas vocês precisam fazer, que é o quê? Colocar comentários nas linhas de programa. Tá? Aqui eu comentei o que foi feito. Letra A foi a linha A foi mantida, a linha B agora vai se chamar B'. Eu peguei a linha B e dividi por menos 12. Tá? Então veja que essa aqui é a linha B dividido por menos 12. E assim vai. Você vai resolvendo esse problema até você chegar... Perdão aqui. Até chegar nessa estrutura. Então você vê que aqui na diagonal principal tem 1 e aqui nós temos outros valores. A ideia então é zerar, deixar zero todos os termos da parte, da parte inferior na diagonal. Tá? Quando você faz isso, você vê que aqui só tem um valor. Essa coluna, essa primeira coluna é relacionada a R1, a segunda a R2 e a terceira a R3. Você pode também trabalhar com a diagonalização da matriz. Se você trabalhar com a diagonalização, melhor ainda, porque daí você tem R1 associado a esse valor, R2 a esse valor e R3 a um valor aqui. Eu não fiz a diagonalização. Ah, mas eu posso fazer pela diagonalização, professor? Pode. Inclusive, vocês já devem ter aprendido os métodos de diagonalização. Então, se vocês já aprenderam os métodos de diagonalização, vocês podem usar, gente. Fique à vontade. Eu fiz por escalonamento, mas se você quiser fazer por diagonalização, os programas, os programas assim, mais sofisticados, inclusive, eles usam diagonalização e não escalonamento. Mas vamos supor que você... vou fazer por escalonamento. Beleza, faz por escalonamento. Não tem problema não. Tá? Então, são dois métodos. Os dois métodos assim, não são equivalentes, né? O de diagonalização ele é mais sofisticado, né, para programação, mas o de escalonamento também ele é bem sofisticado. Não é tanto quanto, mas é bem sofisticado. Tá? Vocês programam em quê? C, C++, Java, Fortran. Fortran é de 1930. Antes do Turing já era Fortran, né, gente? É uma linguagem muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo, Fortran. Até pelo tempo de vida dela, né? Mas é muito poderosa. Agora, eu gosto de C, C++, mas eu não programo, não. Eu leio os programas, mas escrever, não. Eu escrevia bastante em C, depois eu parei e perdi o traquejo. Mas vamos lá. Então, veja que aqui tem as respostas, então, as respostas são 1, 2 e 3, resolvendo, então nós temos esses resultados. Então veja que nós, trabalhando com a somatória das forças igual a zero e com a somatória dos momentos igual a zero, nós conseguimos então resolver o problema determinando as reações em cada uma das rodas. Isso pode ajudar a trabalhar com como se diz, a equilibrar o avião. Então, você está lá com o avião, você precisa equilibrar o avião porque você vai colocar ele em voo, né? Então, isso vai ajudar você, o engenheiro, né, a trabalhar com o equilíbrio da aeronave, né? Então, aí com isso você consegue resolver esse problema. Ok? Alguma dúvida? Sussa ou não sussa? Mais ou menos? Mais ou menos, né, gente? Assim, tem que ficar muito... Tem que... Como é que fala? Vocês têm que prestar bastante atenção, tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção.
A cabeça até doeu, Elias. Então, Sérgio, dá uma olhadinha em escalonamento e tal. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena mesmo. É bem interessante vocês darem uma olhada, porque vocês vão mexer com isso, né? Se vocês não forem programar, vocês vão ler os programas, né? Eventualmente. Então, é importante que vocês tenham. Certo? O Murilo também, né? Falou, né? Isso, dá uma olhada. Veja, de repente você faz melhor por diagonalização. Pessoal, olha só, às vezes você tem um método que você tem mais segurança. O mais importante é isso, é você ter segurança no método que você trabalha. Então, se você trabalha melhor com o método de substituição, use o método de substituição. Tá? Agora, na prova que eu digo, numa hora que você precisa, use o método que você tem mais segurança. Agora, se você tem Agora, se você está no meio da disciplina, vai demorar um pouco para ser a prova tal, procura um método mais ágil, mais eficiente, né? Então, com isso, você vai evoluindo bastante. Por exemplo, eu fiz um método de escalonamento. Você vai e faz... Você mete o método da diagonalização, você acha um outro método tal, e aí você vai trabalhando. Aí você vê qual que você tem mais segurança. Aí você fala, não, escalonamento eu não gosto, quero fazer diagonalização. Pau! Manda ver. Tá? Importante é que você tenha segurança no método que você está usando. Tá? Isso é importante. É mais importante do que você, na hora do sufoco, na hora do vamos ver, você fala, ah, não, eu vou usar um método que o professor gosta. Nada disso. Você vai usar um método que é mais adequado para você. Você é que vai decidir e definir qual vai ser o método que você vai usar. Tá certo? Veja que na aula de hoje nós fizemos aplicações mais voltadas para somatório dos momentos igual a zero, somatório das forças igual a zero, mas aplicada para conceitos. Então nós usamos sistemas bidimensionais, embora o caso do avião ele envolva também ele seja tridimensional, tá? Apesar da gente não ter colocado as distâncias em y, mas ele é tridimensional. Inclusive ele envolve a somatória dos momentos, tem a somatória dos momentos em x e em y. Então tem nas duas. Por isso que a gente tem duas equações que são resultado da somatória dos momentos igual a zero. São duas equações da somatória dos momentos e uma da somatória das forças igual a zero. Por isso que nós temos 3 equações. Tá? Isso é importante a gente ter em mente, porque com isso você consegue desenvolver o cálculo e determinar os resultados. Então, qual vai ser a ideia? Você agora, você precisa repassar todos esses exercícios que nós fizemos aqui. O que é importante? Observe, faça o exercício antes de olhar a solução. Desenvolva, tá? Porque daí você consegue identificar a sua dúvida. Se você for direto no raciocínio, você não consegue perceber, não é tão claro, não vai ser tão claro para você a sua dúvida. Você não vai saber qual é a sua dúvida. Então, faça isso, você vai ver, você não vai se arrepender. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o monitor, entrem em contato comigo, estamos à disposição. Certo? Então, eu do meu cafofo, você daí onde você estiver, um forte abraço, um beijo no coração.